Bom dia com alegria. Estamos aqui no nosso primeiro Postercast. Ele visa a falar sobre desenvolvimento de negócios inovadores, né? O escritório Poster Dick Birk tem no seu DNA a estruturação ou reestruturações de negócios, visando projetos multidisciplinares, envolvendo contadores, administradores, economistas, empresários. E a gente quer passar para esse público que está nos assistindo um pouco desse conceito, um pouco que é realmente desenvolvido dentro do negócio, dentro do escritório, dentro dessas quatro paredes. Porque a maior dificuldade hoje dos profissionais em serviço é conseguir conectar a demanda, né, com aquilo que tem a necessidade da contratação. Então, é importante que vocês saibam aquilo que a gente desenvolve, né, o auxílio que a gente presta para as empresas e começando por aqueles que realmente são projetos embrionários, startups, projetos em desenvolvimento, projetos que estão incubados, né? E, enfim, então eu quero me apresentar para vocês. Meu nome é Gustavo Poster de Moraes, sou advogado, tenho especialização pela Fundação Getúlio Vargas em Direito da Economia da Empresa e Gestão Empresarial e reestruturação de empresas pelo INSPER. Também sou aluno há mais de 20 anos da Dale Carnegie, no Brasil, no qual hoje a gente tem estruturado o conceito do nosso escritório. Bom, pessoal, eu também gostaria de apresentar o Paulo para vocês. O Paulo é uma pessoa muito importante na estrutura do nosso negócio. Foi ele que criou o nome do escritório há alguns anos atrás. Não vou falar das primaveras, porque daí, né, já vão saber a minha idade. Mas, e nesse começo, a pessoa primeira que veio de convidado foi ele, porque lá atrás, se reportando aí há mais de 20 anos, né, foi a pessoa que nos guiou dentro desse mundo corporativo na parte de publicidade e propaganda. Bom, pessoal, o Paulo, nosso convidado, uma pessoa que é muito significativa dentro do nosso negócio, porque foi ele o criador do nome do nosso escritório. Ele também hoje tem a Franca, que é apoio de gestão a empresas com foco em consultoria. O Paulo também tem uma startup ligada à economia circular, que chama-se Torna, né, no qual eu vou passar a palavra para ele, para que ele explique essa startup e explique os objetivos, então, da Torna, né, do projeto Torna. Paulo, a palavra está contigo. Muito obrigado, Gustavo. Fico honrado pelo convite, né? Ser o primeiro a participar e a Torna ter essa oportunidade, a Franca também, de certa forma, sermos os primeiros aqui a trocar essa ideia no Postercast. E, enfim, falando um pouquinho aqui sobre a Torna, né? Que eu acho que é o objetivo de a gente falar sobre startup hoje, né? É importante a gente colocar um pouquinho aqui do que é uma startup, o que tem de diferença, enfim. Eu aprendi meio que jogando o jogo, né? E às vezes a gente vê um conceito aqui e outro lá, né? A gente passa por incubadoras, né? Como é o caso da Torna, a gente está incubado no Parque Tecnológico de Itaipu. Nós temos parceria com a Embrapi, que é a empresa brasileira de inovação industrial. Enfim, e a gente sente assim que nessas rodadas aí a gente vai começando a ganhar um pouco de nomenclatura e diferenciando um pouquinho o que faz de uma empresa estar aí vamos dizer assim, nessa retranca de startup, em vez de ser uma empresa comum, uma empresa geral, vamos dizer assim, né? Então, uma startup, ela é uma empresa que, em primeiro lugar, ela precisa ter eu não diria nenhum diferencial competitivo, né? Ela tem que ter um diferencial disruptivo. Ela precisa vir com uma proposta
que vai reinventar o jeito que alguma coisa era feita, de uma forma a trazer um benefício, uma eficiência, alguma coisa que realmente vai trazer para um outro patamar um segmento, né? Ou, né, a gente fala de, por exemplo, no segmento de transporte, antes era táxi e outras situações. Hoje em dia a gente tem Uber, que começou, isso foi a primeira startup de fato nesse sentido de locomoção, com plataforma multilateral, né? Atende o taxista, entre aspas, né? E atende o outro lado, enfim. Então, e a plataforma está ali no meio, ela só interage, né? Ela só faz as duas coisas acontecerem. Então isso é uma característica também que normalmente tem muita relação com tecnologia, né? Estou citando aqui o Uber, mas a gente logo vai para Spotify, para Netflix e tudo mais. Então a gente vê que são normalmente relacionadas também, no maior dos casos, com softwares, tá? Dizem que o conceito clássico seria inovador, disruptivo, né? E que antecipa o nosso futuro. Que antecipa, que cria, né? Que cria essa oportunidade faz parte da futuro. criação de como será o futuro, né? Se antecipa o futuro ou traz para o presente alguma coisa que inevitavelmente também provavelmente aconteceria. Se A não pensasse, B daqui a pouco ia pensar provavelmente, né? Enfim, então são questões assim que colocam, né, essas empresas caracterizadas como startups, né? Uma outra questão que eu acho importante e que é muito levada em consideração, principalmente para os sistemas de incubação, né, para os parques que incubam, enfim, e outros, eles são muito focados em escalabilidade. A gente precisa ter um fator de multiplicação daquela base, né, como o software consegue fazer, então por isso até mesmo, porque tem uma base normalmente ligada a software, que faz multiplicar, né? Como é, por exemplo, um software qualquer. Mesmo na época que era CD ainda, a multiplicação dele era muito fácil, porque depois que tu programou, que é a base, tu simplesmente gravava CD e distribuía, né? Hoje em dia, claro, a gente faz o download do software, é mais fácil, mais econômico, mais eficiente ainda, tá? A Torna, ela nasce com e nosso histórico, enfim, para mim esse negócio começou a aparecer na minha vida lá em 2015, né, eu tive uma consultoria onde apareceu uma nova ideia, né, de uma possibilidade de uma tecnologia nova, e essa tecnologia não é software, né? Essa tecnologia ela é uma tecnologia que a base, o core dela é hardware, é um equipamento, né? E esse equipamento ele é um equipamento capaz aí de transformar resíduos, né? Que também é uma tendência atual muito grande e muitas startups estão olhando para isso, né, para atender a economia circular, ou seja, a recolocação de resíduos de forma que virem matéria-prima novamente para o mercado. Então, até a missão mesmo da Torna, depois que ela foi criada e que a gente começou a viver um pouco esse negócio, ela passou a ser bem definida, que é transformar passivo ambiental em ativo econômico. Essa é a missão do negócio, transformar passivo ambiental em ativo econômico. Então nós já começamos a falar, inclusive, uma linguagem de economia, de circular, mas é uma linguagem de economia, né, e de negócios. Então isso é um assunto que interessa para muitas pessoas, né? A Torna tem essa singularidade de trabalhar mais o hardware, né, do que a questão de software. Nós estamos planejando, já tem tudo planejado, inclusive fornecedores que nós estamos contratando para um input de plataforma multilateral de negócio, né? Assim como o Uber e outros, mas além disso também de inteligência artificial no processo para melhorar todo o processo de produção dentro do equipamento, assim como também a inteligência artificial para identificação de mercados compradores, facilidade logística de entrega, né, proximidade de comprador, vendedor, etc. Então tudo isso permeia aí o que é a Torna. Eu me sinto honrado, sim, Paulo, porque acompanho essa história desde que nasceu, né? E também, não sei se tu pode falar isso, né? Ou se é um furo de reportagem, vocês estão chamando a atenção de grandes mineradoras pelo mundo, né?
E assim, como Sim. tu vê esse movimento assim de mercado, de mineradoras, de questões frigoríficas, né? Porque é algo que tem em seu core business uma atividade que que é de risco ao meio ambiente, né? Pelo core business delas. E elas enxergaram na Torna talvez uma possibilidade do reuso daquele resíduo. Né? Tu pode falar alguma coisinha, pode dar algum spoiler ainda, ou o teu NDA ainda não permite isso? Não, eu acho que de forma geral são coisas que já eram previstas, essas possibilidades antes de alguns NDAs assinados, né? O termo de sigilo e confidencialidade, para quem ainda não está habituado com essa terminologia do direito, né? Que não é da minha área, mas que a gente começa a abraçar tudo quanto Vem do direito americano, né? do direito A gente americano, importou né? do direito americano. Non-disclosure agreement, né? Então, mas esse NDA, então, não prevê que a gente não possa falar de segmentos que a gente possa atuar. E até é uma provocação interessante para poder contar um pouquinho da história, para contar um pouquinho de aonde a gente chegou, mas vamos começar de onde a gente começou nos últimos 2 anos, pelo menos, né? Nós estivemos aí em um momento, em uma situação, uma possibilidade de nos inscrevermos aí num concurso que se chamou IH2 Brasil, que era geração de hidrogênio verde, tá? Nessa situação, nós nos inscrevemos como entusiastas, porque à época a gente não poderia se inscrever como startup, porque a gente não tinha faturamento nenhum. Então nós nos inscrevemos como entusiastas e concorremos porque naquela situação a área técnica disse, olha, aqui tem uma possibilidade de a gente concorrer nesse edital porque nós geramos hidrogênio verde no nosso processo. Eu disse, verdade, né? Nós fazemos eletrólise. Então, como que acontece, né? Eletrólise gera hidrogênio, naturalmente, né? Ela sempre gera hidrogênio, separa as moléculas. E com isso a gente se inscreveu com um projeto onde a gente poderia ter um potencial grande de geração de hidrogênio, que foi um projeto olhando para a produção agrícola, né? A produção de frangos, no caso. Tá? Então nós trabalharemos aí com cocô do frango principalmente, bastante cheio de amônia, enfim, para poder ter um eletrólito forte, gerar bastante eletrólise e bastante hidrogênio verde. Agora, o que é o grande desafio que existe na cadeia de hidrogênio verde é que ele gasta muita energia para gerar energia. Então a gente tem um saldo, um superávit de hidrogênio que fica um pouquinho ali, de energia, melhor dizendo, que fica um pouquinho ali e aquilo ali faz ser viável. Mas não é uma margem absurda, então existe um consumo muito grande de energia para uma geração de energia com um superávit na produção de hidrogênio. E o que acontece é que nesse caso, como a gente escreveu nessa questão do agronegócio, o nosso foco era transformar esse cocô do frango, as camas de frango, como a gente chama, em fertilizante. Olha e só. Nesse projeto, nessa hipótese de geração de fertilizante, o nosso negócio dava payback, fazia lucratividade, dava payback, dava rentabilidade por si só no fertilizante. Então nós apresentamos um projeto para a Câmara Brasil-Alemanha, que era quem propunha esse certame, e que propusemos um modelo de negócio que o fertilizante pagava toda a conta e o hidrogênio verde saía de graça. Era o subproduto, o hidrogênio. Como a gente chama esse hidrogênio de refúgio, né? Então, o que aconteceu a partir disso, né? Nós passamos por bancas, né? Lá tinha diretores da Mercedes-Benz, da América do Sul, tinha gente da Bosch, tinha gente de várias empresas, porque era da Câmara Brasil-Alemanha, então o corpo técnico era de empresas grandes e empresas alemãs que estavam ali acompanhando o processo na banca, enfim. E nós vencemos esse certame. E aquilo deu uma exposição importante para a gente, que a gente foi parar lá no Parque Tecnológico de Itaipu. Né? O Parque Tecnológico de Itaipu, eles mesmos dizem que tem uma fila de gente querendo entrar, e a gente conseguiu ser convidado.
sem se inscrever praticamente, né? A gente foi Que convidado bacana, que bacana. nessa situação para que a gente pudesse participar como incubados do Parque Tecnológico de Itaipu. Estou contando essa história porque justamente isso traz para o ponto que a gente está hoje, né? E um dos objetivos que a gente tem quando a gente começa uma startup, ou melhor, uma das estratégias que a gente deve ter é a gente justamente buscar redes de contato que vão nos levar a potenciais investidores. Tudo é relacionamento. Tudo é relacionamento. Redes, né, hubs como é o Parque Tecnológico de Itaipu, que tem contato com, né, no setor de energia com o mundo inteiro. Então, todas as empresas que querem saber de inovação em energia, etc. e tal, tem contato com o Parque Tecnológico de Itaipu. E aí acabou que é uma empresa canadense, né, e isso eu vou resguardar que empresa que é, entrou em contato com a gente, em função do NDA, né, entrou em contato com a gente, com o Parque Tecnológico primeiro, e o Parque Tecnológico falou do nosso projeto lá dentro. E aí eles se interessaram e o pessoal do Canadá veio até Santa Cruz do Sul. Que bacana, olha veio só. Até Santa Cruz do Santa Sul, Cruz para o mundo. né, verificar o nosso equipamento, que à época estava instalado na cervejaria Heilig, né, para a gente fazer testes e ver o produto, né? Sim, enfim, ali a gente estava transformando, né, o resíduo de cerveja de toda a cervejaria, né, nós canalizamos aí para pegar água de chão, de tudo quanto é coisa, sujidade geral, graxas, detergentes, químico, orgânico, tudo junto. E a gente fez alguns testes prévios antes mesmo da empresa canadense entrar em contato com a gente. E aí a gente conseguiu excelentes resultados, né, quando a gente pediu aí a assessoria da Central Analítica da universidade para validar a tecnologia. A gente teve excelentes resultados, né? Então, enfim. Mas hoje, então, estamos aí num processo também, que é um processo de investimento junto com essa empresa canadense, onde a gente está testando, validando algumas tecnologias, dentre elas principalmente o esgotamento sanitário, é um deles, e a outra de mineração, que também não vou abrir qual minério, porque também é uma questão que eu acho que eu preciso resguardar, né? Mas que a gente teve excelentes Então, na resultados. verdade, para o nosso público aqui, a gente diria hoje, no estágio que a startup se encontra, a gente não poderia receber algum investidor anjo, por exemplo, para somar no projeto ou que quisesse introduzir, porque, enfim, as posições estariam alocadas, chamaria assim. Sim, temporariamente alocadas, né? Nós estamos num contrato temporário de preferência de investimento dessa empresa, né, para poder fazer parte da Torna, ter uma fatia dela, fatia da Torna, né, e enfim, até que eles resolvam se investem ou não investem. Isso vai depender um pouco agora justamente efetivamente dos resultados das análises novas que a gente fez agora no começo do mês de fevereiro. Que foi um sucesso a questão da coleta das amostras, porque a gente já conseguiu ver a prova física primeiro, né, do efluente saído, que saiu igual a água da torneira, né, e a gente trabalhou com minério, por exemplo, que era uma água que estava bem escura, né, e também no esgotamento sanitário, né, enfim, bem turva, bastante cheio de questão orgânica, enfim, e a gente teve uma saída de amostras, né, do equipamento fisicamente, de aparência física, realmente relevante. Ótimo. E provocando assim, dentro do conceito de economia circular, né, certamente a Torna, como startup, olha para outros nichos de possibilidades, né, porque geralmente quando se tem êxito dentro de um core, de algo específico, aquilo que é stakeholder do processo, tu enxerga, mas aqui cabe mais uma situação. Sim. Esse resíduo aqui que se transformou, ele cabe num outro processo. Como vocês, como o projeto Torna olha para esses stakeholders? Realmente
o nosso objetivo é processar 100% do resíduo e gerar 100% de recurso de volta. Não descartar nada. Esse é o objetivo da Torna. 100% de reutilização. Porque no nosso processo a gente busca a água em recolocação, pelo menos para uso não nobre, como a gente chama, né? Como por exemplo água de sanitária eventualmente, ou lavagem de calçada, água que pode regar o jardim, enfim, no mínimo isso, né? A gente acredita que vai conseguir mais, né? Bastante mais do que isso. Mas aquilo que sobra de resíduo seco, normalmente a gente tem riqueza ali, né? Como é o caso do frango lá que eu falei, né? O resíduo do frango, ele se torna, no caso das fezes, se torna fertilizante, no caso das carcaças, que também a gente pode processar porque morrem muitos animais, né? Animais inservíveis, como a gente diz, eles morrem nessas granjas e não tem o que fazer com isso, vai para aterro, etc. E a gente pode processá-los também e transformá-los em ração. Uma ração animal com muita proteína, cálcio, etc., por causa da natureza do processo da Torna, que é muito rápido. Não usa química, não usa biologia, processos biológicos, usa somente processos físicos. E com isso consegue ganhar manter, melhor dizendo, uma qualidade muito grande de propriedades, né? Por exemplo, como proteína, cálcio, etc. e tal, no caso da ração, e no caso do fertilizante NPK, por exemplo. Né? Então a gente consegue ter uma retenção muito maior do que outros processos aí de transformação, e com isso a gente consegue ter qualidade e velocidade, porque o nosso processo hoje, por exemplo, que a gente tem no equipamento, ele está transformando esse resíduo de minério para essa água, né, que a gente acredita que, quem sabe, pode até ser potável, né, em menos de 1 minuto. E isso é uma velocidade muito grande. Esses processos grandes com questões de resíduos sólidos, como eu falei dos aviários, por exemplo, aí a questão já entra para 1 hora de processamento para estar pronto, né? Enfim, ou coisa assim. Mas mesmo assim é muito rápido, perto de biocompostagem, por exemplo, que pode levar 3 semanas, 4, mais. Né? E são processos ainda que perdem qualidade dos nutrientes, né? Dos fertilizantes, por exemplo, porque a bactéria vai comer um pouco de fertilizante também, um pouco de propriedade de NPK lá, enfim, então se perde muito, né? Então esses são os diferenciais. E na mineração, também assim trazendo esse segmento, a gente tem a mineração tem propriedades muito interessantes, né? Que servem, por exemplo, para a indústria farmacêutica. A gente conseguindo absorver e separar esses metais, por exemplo, essas substâncias químicas de minério principalmente, a gente consegue gerar recursos de economia circular para o setor de farmacêutico, por exemplo, né? Que é um setor enorme, né, na economia, e que cada vez mais cresce porque cada vez mais as pessoas ficam doentes, né? E a população brasileira está envelhecendo em relação à natalidade. Mundial, inclusive, né? Mas no Brasil, principalmente, a gente está, né, realmente com uma situação assim, demográfica. Bom, Paulo, é muito bacana, quero te dizer, participar desse projeto desde o início, ver aonde a Torna chegou, né? E dizer que isso é o DNA do nosso escritório, apoiar empreendedores como você, ideias inovadoras, ideias que transformam um passivo ambiental numa solução, né? Numa solução e mais do que isso, né? Numa oportunidade, né? Porque transformou um passivo em algo que vai se reutilizar e o substrato daquilo ainda é um terceiro negócio. Também gostaria de te agradecer, né? Eu acredito que esse momento é um momento ímpar para o primeiro evento aí da Postercast, e gostaria de te provocar assim para deixar uma mensagem final aí para os nossos ouvintes e os nossos telespectadores. Tá bem. Bom,
Assim, eu acho que até para quem pretende empreender, seja startup ou seja um outro negócio, mas principalmente quem tem uma ideia disruptiva, que pode realmente fazer uma mudança significativa na sociedade, né? Eu acho que em primeiro lugar a orientação de não desanimar, porque quando a gente está criando uma coisa nova, a resistência é muito grande. As pessoas têm uma resistência a sair do status quo que elas estão, a sociedade também, existem os concorrentes, existem os parceiros, os canais de distribuição, e uma coisa nova sempre traz desconfiança, né? Mas se dependesse de algumas pessoas, a gente estava andando a cavalo até hoje, não andava nem de carro, né? E hoje a gente já está... De carroça, né? Hoje a gente já está partindo para o carro elétrico, depois para o carro a hidrogênio, para outras tecnologias. Daqui a pouco a gente não precisa mais de carro, quem sabe a gente já tem teletransporte, gostaria, né? Eu entendo também que uma questão muito importante é não seguir o dinheiro, seguir a missão, né? O dinheiro vem por consequência. Quando tu quer desenvolver, para tu ter energia suficiente para tu fazer um negócio, pelo menos na minha percepção, o que o meu coração manda, é enxergar que aquilo de fato vai poder fazer uma transformação significativa para as pessoas que estiverem envolvidas, para a sociedade de uma forma geral. Então, não corra atrás do dinheiro. O dinheiro ele vai correr atrás de você se você tiver um propósito claro e um objetivo bastante claro, né? Não ter resiliência, né? Realmente ter resistência, né? Não desistir, um pouco disso eu falei, né? De não desanimar também, já antes, né? Mas as tentações às vezes são muitas, né? Seja por proposta, às vezes, inclusive de investidores, etc e tal. Às vezes você pode vamos dizer assim, ficar brabo, melhor dizendo assim, bravo, né? Com uma situação, enfim. Tem que ter estômago, né? Tem que ter estômago para lidar com um negociador, com um investidor tubarão, ou tem que não ter estômago para lidar com um negociador, com um investidor tubarão também. Porque às vezes a gente tem que dizer, o meu estômago não é para isso, eu não quero fazer negócio com esse cara. Aconteceu nas nossas rodadas, não foi, Gustavo? Saber dizer não, né? Saber dizer não, saber aquilo que o a gente momento não quer, né? de botar o pé na porta. E isso é correlacionado com uma outra ideia também, que para mim é muito forte, que eu aprendi durante esse processo, que é a gente, às vezes, não ceder a oportunidades maravilhosas no curto prazo para abrir mão de maravilhosas, que pareçam maravilhosas, que resolvam rápido alguma questão. O caixa, né? O caixa, né? Que normalmente o caixa aperta a gente, enfim. Abrir mão, né? De projetos maiores, às vezes, de projetos futuros, né? No médio e longo prazo, por uma tentação, às vezes, de uma oportunidade que parece boa para agora, mas não faz sentido no médio e longo prazo. Pode ser que esteja sendo uma trava estratégica, de escolha estratégica no negócio, né? Outra questão que eu lembro de ti falando isso, respondendo para alguém num evento, que sempre pensar em contratar pessoas melhores do que você, né? Eu contratar pessoas melhores do que eu, Isso, né? Sempre vai ter alguém que numa especialidade, em alguma coisa, vai ser melhor que você. Perfis complementares melhores que você. Perfis complementares melhores. Então, e não busque saber sobre tudo, você nunca vai saber sobre tudo, então é melhor você ter especialistas com você no time e conseguir entender que a gente precisa ter humildade de saber que em certos assuntos as outras pessoas vão saber mais. E às vezes até mesmo nos assuntos que são os nossos negócios, sempre vai ter alguém que vai saber mais. E isso também mistura um pouco com, acho que como vou complementar, liderança, né? A boa liderança é baseada na humildade. A gente precisa entender que a gente está ali como um mero coordenador, de certa forma, quando a gente está sendo um líder, né? Nós estamos fazendo as coisas acontecerem, sendo um facilitador, né? Então, essa coisa do ego a gente tem que botar um pouco de lado, pensar assim, em que momento essa emoção que está vindo aqui é o Paulo que está vindo para cima, ou isso é o melhor para o negócio, isso é o melhor para o futuro, né? São empresas com propósito, né? Exato. São empresas com propósito, é um capitalismo com propósito, não é o lucro pelo lucro, mas é o lucro que transforma, né, aquele resíduo numa oportunidade, né, de gerar toda uma cadeia que antes aquilo ali era ignorado, né, pela velha economia, vamos chamar assim, né?
Então, Paulo, te agradecer aos ouvintes, né, que toparam escutar esse desafio, pedir, né, encarecidamente aí para que a gente consiga levar mais histórias de sucesso e inovadoras que inscrevam-se no nosso canal lá, que é um projeto embrionário, nos acompanhem dentro do Instagram ali no que vai estar na bio aí. E agradecer a paciência de todos, né, porque a gente vai gerar bastante conteúdo direcionado a projetos inovadores, a startups, né. Hoje, né, foi diante desse tema, que é um tema apaixonante, né, de economia circular. Agradecer o Paulo, a Torna, né, por estar abrindo essas informações que realmente são algo que são transformadoras dentro da nossa comunidade, né, e de Santa Cruz para o mundo, né. Eu acho que é tão bacana ver esse crescimento e acompanhar essas oportunidades, né. Então, com isso, a gente encerra aí o nosso primeiro Postercast, né, com a participação aí intensa da Aline e da Janine, né, que estão nos bastidores aí fazendo toda essa retaguarda, e a paciência dessas pessoas também que nos ouviram, tá? De coração agradeço.